domínio público recebe hoje, na série Personalidades Gaúchas, o advogado criminalista Oswaldo Lia Pires. Doutor Lia Pires, o senhor sempre foi conhecido como um leão, né, nos tribunais, no júri, pela sua eloquência, pela sua competência, pela sua seriedade. E, sem dúvida, né, a sua conduta, o seu trabalho deixaram e tem deixado um legado, né, 65 anos aí de vida dedicada ao direito. Com a sua experiência, né, esta vida, né, de dedicação, como é que o senhor vê hoje dois problemas? De um lado, a questão do crescimento da violência, né, e de outro lado também a questão da celeridade, ou seja, há um número maior de processos, sobrecarregando a justiça e a necessidade de uma celeridade maior no processo judiciário. Como é que o senhor vê essas duas questões? Bem, a época é outra. Nós, por exemplo, víamos há 20 anos atrás, 10 anos atrás, uma população absolutamente diferente da atual. A atual cresceu em número exagerado. E com ela cresceu também o uso dos entorpecentes. De maneira que houve também uma restrição no Código Penal dos delitos levados ao júri, não os casos de crime julgados pelo juiz, mas sim os crimes julgados pelos desembargadores, pelas pessoas tiradas do meio ambiente por sorteio, que representavam efetivamente um conselho de sentença e que julgava. Então, naquela época, existia uma outra concepção de vida. Hoje, ela está absolutamente modificada. Hoje é uma barbaridade. A gente fica até entristecido pelo que assiste, pelo que vê, como as pessoas agem, como as pessoas reagem, porque é diferente. Antigamente, a honra, por exemplo, era muito defendida e muito séria. Era um caso muito sério. A reputação era importantíssimo. Então, as pessoas que eram acusadas, por exemplo, no caso de júri, era muito sério. O júri era muito sério, porque ele era efetivamente uma punição severa. E encontrava no meio ambiente um conjunto de fatores que eram favoráveis a ele. Por quê? Porque as pessoas não tinham, ao mesmo tempo que tinham a responsabilidade maior, tinham uma atividade menor. Hoje é o contrário. Hoje, por qualquer uma bobagem, se mata uma criatura. Por qualquer uma bobagem. Antigamente era muito sério isso. Era muito sério. Então, as pessoas que eram levadas ao tribunal do júri eram julgadas por um tribunal especial, constituído por 7 jurados, sacados na hora, entre 21, sacava-se 7, e o juiz constituía o conselho de sentença. Este conselho de sentença, que era o fruto da sociedade da época, julgava de acordo com esse sentimento. Bem, passados os tempos, com o decorrer do tempo, foi modificando, esse princípio foi se modificando. Algumas figuras desapareceram, deixaram de ser crimes. E as pessoas também procuram fugir do júri, procuram desculpas para não comparecer, não constituir o conselho de sentença. Então, às vezes, o conselho de sentença é constituído mal, muito mal. Bem, mas o que ocorre, mais grave, é que a população cresceu em número. E cresceram também, como cresceu em número a população, cresceu em número a atividade delitosa. Hoje se mata muito mais, se mata por drogas, se mata de graça. Uma banalização, né? Exato, tornou-se uma banalização. O que antigamente era muito severo. Muito embora as figuras de delitos fossem outras, fossem mais amplas, mas eram mais sérias, muito sérias. Antigamente, para se levar uma pessoa ao julgamento do júri, era muito séria, precisava que ele tivesse cometido mesmo o delito. Hoje,
acusa-se alguém, não vão nem as testemunhas, nem comparecem as testemunhas. Então, é muito delicado hoje o julgamento popular. Muito delicado. E o julgamento singular tem que ter muito cuidado, porque os juízes também não estão lá muito adeptos aos julgamentos, ao processo, às diretrizes, às vantagens, às desvantagens, ao progresso do direito penal. Então, a gente luta com uma dificuldade muito grande hoje, porque o conselho de sentença é diferente. Ele está de acordo com o meio, e o meio não é o mesmo. Ora, se eu vou julgar de acordo com o meio, se eu sou produto desse meio, evidente que eu vou julgar de acordo com as condições atuais e não com as exigências do passado, em que a honra era muito séria, a reputação era muito séria, a conduta do indivíduo era muito delicada, a própria pessoa do réu, da vítima, era também muito examinada, muito delicada e era levada em consideração enormemente. Hoje, não se dá mais bola para isso. Eu confesso que eu chego a ficar apavorado quando eu assisto um júri. A gente está vendo que eles não entendem do júri. Não entendem daquilo que estão discutindo. Os advogados estão fazendo hoje o direito penal no júri de uma maneira que eu confesso que sou plenamente de desacordo. Porque acho que não estão fazendo como deviam fazer. Agora, isso também depende do meio, depende da época, e as coisas vão piorando à medida que os anos vão passando. Antigamente, um marido que ia ao delito, por exemplo, o marido ou a mulher, indiferente, que matasse o seu companheiro por traição, era absolutamente fácil a defesa dele. Facílima, porque não se perdoava antigamente esses delitos, tanto do homem como da mulher. Se usa muito homem, e a mulher paga, a pobre da mulher paga como vítima um passado que ela realmente sofreu muito mais do que o homem. Agora, hoje não. Hoje o homem ou a mulher matam e acabou. Fica o fato por si mesmo, aí vai para júri, discute lá uma teoria qualquer, e quando muito o réu é absolvido ou é condenado, pouco importa, mas o trabalho da defesa não é mais o mesmo. Queremos então agradecer a presença do nosso grande advogado criminalista, Dr. Oswaldo Lia Pires, no nosso programa. Dr. Lia Pires, uma grande honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Eu sinto também imensa honra em ter comparecido aqui e respondido às suas perguntas. O nosso programa fica por aqui. Estamos de volta na próxima sexta-feira, às 10 para meia-noite, logo após Bibo News Show. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. Até lá!